Nós vamos agora à entrevista ao vivo com o psicólogo Gabriel Araújo e também com a assistente social Ana Caroline Dias, onde estaremos falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Ana, vou começar aqui com você. Eu queria que você explicasse para todos os nossos ouvintes, explica pra gente o real conceito de violência sexual. Então, Fabiana, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a violência sexual é todo ato sexual, tentativa de consumar um ato ou insinuações sexuais indesejadas por parte, né, do agressor em relação à vítima através de coerção. E o que é abuso sexual intrafamiliar? É aquela violência sexual que acontece com pessoas, né, no caso crianças e adolescentes, que tenha vínculo familiar, vínculo de sangue mesmo com o agressor. Entendi. Para aquelas pessoas que acompanham aqui o nosso jornal, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é exploração sexual e comercial. Então, a exploração, quando fala exploração, é quando tem um fim lucrativo, né? Entendi. A violência sexual contra criança ou adolescente é um acontecimento raro ou pouco frequente? Então, infelizmente não. É um acontecimento que acontece bastante, mas devido ao baixo número, né, de denúncias, de registro, a realidade mostra uma coisa que não é. Então, assim, aparentemente é uma coisa que raramente acontece, mas quando a gente traz para a realidade, acontece bastante, infelizmente. Nesses casos, né, de abuso contra crianças e adolescentes, o autor deste crime, ele é desconhecido? Não. Na verdade, em grande maioria, são pessoas próximas, conhecidas das vítimas. E aqui na NUC a gente estava até comentando que infelizmente tem os casos, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, mas dando continuidade aqui, agora vamos perguntar ao Gabriel. Bom dia, Gabriel, novamente. Bom dia, Fabiana. Gabriel, eu queria que você falasse aqui para todos aqueles ouvintes que acompanham, lembrando que é na NUC toda a região, como que o ouvinte ele pode identificar possíveis sinais de violência sexual em crianças e também em seus adolescentes, Gabriel? Primeiro a gente tem que pensar que o ser humano, dentro da sua subjetividade, ele vai responder de formas diferentes às situações traumáticas. Ele vai responder de uma forma particular a esse evento traumático. Então não existe um padrão pós-trauma, um padrão de comportamento. Mas existem sim sinais que a gente pode estar atento para poder identificar. Existem mudanças drásticas de comportamento e mudanças drásticas de hábitos. Para identificar isso, é preciso a gente conhecer nossas crianças, conhecer nossos adolescentes, ter uma relação de confiança para poder notar essa eventual mudança, né? Eu vou falar aqui alguns tópicos, os mais importantes, que podem estar evidenciando um pós-trauma. Tem a mudança comportamental, que essa criança ela pode, por exemplo, era uma criança calma, ela passa a ser uma criança mais agressiva. Essa criança era mais extrovertida, ela passa a ser uma criança mais introvertida, mais calada. Ela vai apresentar mudanças repentinas de comportamento e mudanças também de hábitos. Essa criança que tinha um apego com uma determinada pessoa pode passar de uma hora para outra a ter uma aversão dessa pessoa, a chorar só de ouvir o nome dessa pessoa, a não querer mais frequentar certos ambientes sem nenhum motivo aparente. Então é muito importante que os pais responsáveis fiquem atentos. Notou que a criança não quer mais ir em determinado lugar, não quer mais estar perto de certas pessoas, vai investigar, vai procurar saber, vai na escola procurar como está o comportamento da sua criança, do seu adolescente. Não só pais, né? Todos os responsáveis, todas as pessoas que convivem com adolescentes. Tem também que a criança ela não vai, na maioria das vezes, verbalizar isso. Ela vai ter dificuldade de falar sobre esse assunto. E também porque o agressor pode estabelecer uma relação de segredo com essa criança. Esse segredo pode ser comprado com dinheiro, com presente. E esse segredo também pode ser através de chantagem, até de agressões. Então são várias formas desse agressor calar essa criança. E ela vai mostrando, ela vai se tornando uma pessoa diferente. E se você ficar atento aos sinais, você vai conseguir facilmente identificar. Nós até havíamos colocado aqui, Gabriel, uma matéria, tem um tempinho já,
sobre uma situação que ocorreu aqui em nossa região, né? De abuso contra uma criança que há anos sofria esse abuso. E você falou sobre o segredo, me chamou muita atenção. Qual a orientação que você dá para esse pai, para essa mãe, para esse responsável que escuta agora? Como que eles podem estar ajudando os seus filhos a não ter esse segredo entre eles? Esses pais podem estabelecer os pais responsáveis, né, estabelecer uma relação de confiança com essas crianças, com esses adolescentes. Eu procuro sempre falar que o diálogo ele é muito importante. Os pais estarem sempre abertos a dialogar com seus filhos e conhecer ao máximo a personalidade do seu filho e dos seus adolescentes, para poder conhecer e detectar essas mudanças. E também, Fabiana, quebrar o tabu, né, sobre o tema e conversar, né, de acordo com a idade, lógico, a faixa etária da criança, do adolescente, né, e introduzindo esse tema para a criança, sabendo, né, nomear as partes íntimas, né, sabendo os cuidados que deve ter para evitar, né, de acontecer isso com a criança ou o adolescente. E se for possível também contar com a ajuda do profissional para poder detectar se essa mudança faz parte do desenvolvimento humano ou se é uma mudança oriunda de um trauma. E existe também o maior sinal que pode ocorrer é também o físico, né? Se a criança chega com um hematoma, com marcas, e se falando também numa relação de um adulto com uma criança ou adolescente, não temos aí um órgão sexual formado para uma relação sexual. Então, possivelmente vai deixar marcas. E a gravidez, pode ocorrer uma gravidez, pode ocorrer uma doença sexualmente transmissível, que vai ser o sinal mais evidente que pode ter, né? Você como psicólogo, Gabriel, e você como assistente social, Ana, dentro de todos os casos que vocês ouviram, qual assim a maior faixa etária, né, que mais tem ocorrido abuso sexual contra crianças e adolescentes? De quantos anos? Eu acho que na NUC é bem variável isso aí. Né? Não tem uma faixa definida, né? Infelizmente, vai para todas as faixas criança até a adolescência mesmo, né? E também é importante frisar que não tem uma faixa de contexto socioeconômico, né? Pode acontecer, né? Tanto como os mais favorecidos economicamente ou, né, a questão da vulnerabilidade socioeconômica, né? E fica também no imaginário da população que vai ser sempre contra meninas, né? Contra o gênero feminino. Mas não, acontece aqui no NUC também com crianças, com meninos, com adolescentes, né? Eu conheço até uma pessoa que falou justamente sobre isso. Quando era criança foi abusado, né? Então, assim, dentro de tudo que a gente conversou, também tem a questão de um dos sinais, a negligência, né? Onde fala que muitas das vezes o abuso sexual, ele vem acompanhado de outros tipos de maus tratos. Quais maus tratos seriam esses, Gabriel ou Ana? Primeiro a gente tem que frisar que a culpa nunca vai ser da vítima, né? A culpa vai ser sempre do agressor e a culpa vai ser sempre também de quem foi negligente. Se você tem uma criança, um adolescente, que você não se preocupa de como eles se comportam na escola, de quais relações eles vêm tendo com amigos, com tio, com primo, com tia, primas, se você deixa que ele tenha convívio por muito tempo sem uma supervisão de uma pessoa responsável, essa criança ela está vulnerável a cair na mão de algum criminoso, de algum violentador, né? E dentro dessa negligência, Fabiana, também entra a questão hoje, né, do mundo virtual, que é muito importante a gente falar que os pais, os responsáveis devem observar, né, as redes sociais, o telefone hoje, né, que é o mais usado dos seus filhos aí, porque também tem a violência no meio virtual. Eu ia até entrar nesse assunto, porque hoje em dia as crianças tudo é celular, né? A gente passa na rua, uma criança, eu passei esses dias, eu fiquei assim, de boca aberta, porque uma criança pequenininha, bebê, assim, de 1 ano e pouco, 2 anos, fazendo birra porque a avó não queria dar o celular. Mas muitas das vezes, para calar a criança, o que eles fazem? Eles entregam aquele celular. Então, eu tenho certeza, muitas pessoas que escutam a gente aqui, né, nesse exato momento, que tem esse hábito. Vou dar porque ele fica quieto. Então, como vocês têm falado aqui, tem surgido até casos através desse meio também, né? Então, a gente deixa isso alerta para a população. Mas, Gabriel e Ana, né, a pessoa, ela identificou algum sinal, ela tá vendo que a criança tá estranha, não tá normal. Como que essa pessoa pode denunciar? Quais são os meios para fazer a denúncia? Ela pode denunciar através da Polícia Militar,
através da Polícia Civil. Tem também a linha telefônica, né, o Disque 100, e pode também denunciar através do Conselho Tutelar, que inclusive o Conselho mudou de endereço, ele está agora na Avenida Santos Dumont 726. Nós vamos até passar essa matéria daqui a pouco também. Nós fomos lá fazer a cobertura. Ana, explica pra gente, como que o CREAS, ele atua nesses casos de abusos contra crianças e adolescentes? Então, Fabiana, o CREAS, ele atua diretamente no enfrentamento de violações de direitos, né? Todos os tipos, inclusive da violência sexual. Então, a gente aí realiza o acompanhamento da criança e adolescente e de sua família, que é muito importante frisar, né? Que envolve toda a família esse atendimento, não só a vítima, a família da vítima também. E aí, através de apoio, orientação, acompanhamento do caso concreto, encaminhamentos, né, para rede socioassistencial e demais políticas públicas e órgãos de garantia de direitos. Também a gente desenvolve o plano de acompanhamento familiar, e esse plano tem o objetivo, né, a superação desse trauma, dessa violência, o acompanhamento da família através de atendimentos individuais, familiares, em grupo. Também temos orientação sócio-jurídica, né? Nós temos um advogado na nossa equipe, e através também de visitas domiciliares. Eu sei que não está aqui no nosso cronograma, a gente havia conversado pessoalmente, né, lá no CREAS, sobre o carnaval, né, que infelizmente o carnaval ele passou, mas infelizmente esse período de carnaval aumenta, né, essa taxa de abuso contra crianças e adolescentes. Por quê que aumenta? Porque a criança fica vulnerável, que a maioria dos casos os pais viajam, deixam com os familiares. Como que isso pode acontecer, Gabriel ou Ana? Acontece também que muitos jovens, por negligência dos responsáveis, acabam entrando muito cedo numa vida de álcool, de drogas. E são todas situações que te deixam vulnerável a cair na mão de criminosos, né? Também tem essa situação de deixar e viajar e deixar sua criança com alguém que você acha que conhece, mas não conhece tão bem. Você, para se livrar ali, para deixar com alguém, curtir seu carnaval, você acaba deixando sua criança com uma pessoa e ela pode estar aí caindo nas mãos de um criminoso. Então, por isso que é bom sempre conhecer, saber as relações, saber quem está cercando sua criança e o seu adolescente. E outra coisa também é a questão dessa época, Fabiana, é a questão cultural mesmo, né? Onde que no carnaval tudo pode, né? E tudo é permitido, e não é bem assim. E tem aqueles casos que a gente vê de crianças, não sei se a gente consegue falar sobre esse assunto, me veio aqui à mente agora, de crianças gravando vídeos dançando funk, pequenininhos, né? Isso, querendo ou não, para um homem que faz esses atos, contribui muito, né? Então, é questão cultural mesmo, né? Que a gente fala que não deveria ser assim, uma dança de uma criança. Na verdade, a culpa não é a criança estar dançando, a culpa é a cabeça do agressor, né? É a cultura mesmo que deve ser mudada. Porque os pais, quando vê a situação, acham lindo, né? Olha, meu filho, minha filhinha tá dançando funk. Mas não tem noção, né? A erotização, né, precoce, né, das nossas crianças e adolescentes, infelizmente. Gostariam de fazer suas considerações finais, Ana, Gabriel? Nós gostaríamos de agradecer, né, em nome do CREAS, da Secretaria de Assistência Social, a oportunidade de estar falando de um tema tão complexo, né, que é um tabu na nossa sociedade, e dando aqui a oportunidade de esclarecer. Eu queria também fazer um apelo aos responsáveis e pais, que eu e a Ana, a gente está sempre encaminhando as pessoas que a gente atende ao acompanhamento psicológico, e muitos pais acabam sendo negligentes. Não levam acompanhamento, ou às vezes levam uma vez e não levam mais. Que esse processo de acompanhamento psicológico pós-trauma é muito importante para que essa criança ela supere, ela consiga elaborar essas ideias na sua mente. Então, e o município tem profissionais capacitados para atendê-los. Então, por favor, vocês que já vivenciaram um trauma, leve seu filho para acompanhamento, persistam, porque é um processo e não tem uma conta exata. Pode ser um processo pequeno, mas pode ser também um processo longo, mas que no final vai dar resultado. E nós também gostaríamos de colocar à disposição, né, de toda a população, que se ainda restou alguma dúvida,
ou, né, para a gente fazer esclarecimento, né, pode procurar a gente no CREAS, pode ligar para a secretaria ou também o número do CREAS, e nós estamos à disposição. Há também aquele caso de pessoas que talvez até sabem, né? Podem também, talvez não é o caso com a família dessa pessoa, mas ver outra situação, pode estar fazendo essa denúncia, está entrando em contato também, né? Sim, através dos números, né? E os contatos que Gabriel passou aí, pode sim fazer essa denúncia. Inclusive a denúncia pode ser anônima. Ok, então, Gabriel, muito obrigada aqui pela sua participação. Ana também, muito obrigada. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.